Evangelho de Jesus Cristo, segundo a descrição do evangelista Mateus, capítulo 7, os versos 24 ao de número 29. Louvado seja Deus. Amém, amados? Então vamos ler a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Embora tenhamos orado, nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, damos graças a Ti e pedimos ao Senhor nesta hora que esteja presente ou continue presente conosco neste santuário, abrindo-nos assim a porta da Tua palavra para que venhamos falar, Senhor, a Tua palavra, que o Teu Espírito, uma vez mais, por bondade e graça da Tua parte, venha alimentar nossos corações, edificar nossas vidas. Tudo, Senhor, que aqui tem acontecido e acontecer, é para a glória do Teu nome santo, visando em tudo, Senhor, a Tua glorificação e o aperfeiçoamento de nossas vidas, para melhor servirmos ao Senhor e ao Teu reino. Pedimos a Ti que permaneça conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, tomem os assentos, por favor. Meus queridos, quero agradecer ao Senhor Jesus por ter nesta noite novamente a oportunidade de estar em sua casa, juntamente com cada um dos irmãos, para por mais um momento estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus, porque sei que Ele está conosco, e louvá-lo também, agradecê-lo pela vida de cada um dos irmãos que vieram a este santuário nesta noite. Que as mãos benditas do Senhor permaneçam estendidas sobre sua igreja. Que Deus seja louvado. Irmãos, a fim de que eu não esqueça, o pastor Zé Maria passou em minha casa agora já quase na hora do culto. Ele teve que vir a Lisboa rapidamente e passou lá só para nos ver e deixou a paz do Senhor aos irmãos. Pedindo a todos os irmãos que continuem a orar por eles lá no Porto. Continuemos a orar, portanto, pelos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Também o pastor Rodrigo me ligou à tarde, agradecendo as orações e notificando que a nacionalidade dele foi concedida hoje à tarde. Ele agradece as orações e pede aos irmãos que continuem a lembrar deles em oração. Meus irmãos, nós vamos voltar então a meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero lembrar os irmãos que a nossa atenção no momento, ela está mais voltada para o versículo 41 do capítulo 5 de Mateus. Já temos falado com os irmãos sobre o 39, o 40, e agora estamos por finalizar o versículo de número 41. Porém, eu gostaria de ler os versículos 38 até o 42, pois nós estamos falando sobre a quinta sessão desta parte do Sermão do Monte. Jesus está dizendo: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Pois bem, irmãos, nós estamos falando com os irmãos sobre o versículo de número 41. Creio que os irmãos estão recordados onde paramos na semana passada,
mas queria tão somente a nível de recapitular, de lembrarmos o que falamos. Nós estamos falando com os irmãos, portanto, sobre o intento de alguém agora contra a liberdade daquele que é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que os irmãos continuem recordando, pois participamos dos cultos exatamente para isso. E o Senhor Jesus, Ele leva-nos ao entendimento que é necessário, irmãos, para o êxito da nossa vida espiritual. Ele leva-nos ao entendimento que não devemos resistir o mal, lembrando os irmãos que isso aqui não é uma aplicação direta ao diabo, ao maligno, a um espírito maligno, mas, portanto, atitudes injustas que por vezes acontecem àqueles que são servos do Senhor nosso Deus. É preciso sempre recordarmos que não é por sermos ou por servirmos a Deus, fazermos parte do seu reino, termos ou havermos sido comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, termos recebido o manto da filiação, nos tornarmos de fato filhos de Deus, porque cremos no unigênito do Pai, confessamos como nosso único Senhor e Salvador, mas não é porque nós cremos em Cristo, servimos, nos tornamos filhos do Senhor nosso Deus, que nós estaremos livres destas situações. Jesus Cristo, portanto, já prepara os seus discípulos para estas possíveis situações. E é de considerar o fechamento do Sermão do Monte, onde nós lemos nesta noite, quantas vezes já lemos, tanto é que as crianças no nosso meio já citam esses versículos de cor e salteado. Exatamente porque por diversas vezes, toda terça-feira estamos lendo aí. Jesus encerra dizendo que ele compara o homem prudente àquele que ouve a sua palavra e a coloca em prática. E aí Jesus fala dos momentos difíceis que vêm contra todo ser humano. Eu tenho dito aos irmãos que dentro dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes existem coisas que acontecem com A e não acontecem com B, mas existem coisas que acontecem com B e que não acontecem com A. O certo é que a fé de todos é colocada à prova. Todos são provados. Não há um sequer que não passe por determinados momentos, por determinadas situações, onde de fato a fé desse indivíduo, desta pessoa, será colocada à prova. E toda a diferença será exatamente o fato de ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos a palavra do Senhor nosso Deus em prática. É bom sempre recordarmos que a questão de ouvir do ponto de vista bíblico, irmãos, não que você vai encontrar desta forma escrito, mas a Bíblia está falando de nós acabarmos por entender o que é que nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Portanto, não seria tão somente o fato de escutarmos da palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas a palavra ela deve descer ao nosso coração. E para tanto, irmãos, é necessário que o homem, o ser humano, aquele que ouve a palavra do Senhor nosso Deus, não resista à palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus descer ao seu coração. Veja bem o que eu quero dizer aos irmãos nesta noite. Pastor Antônio Gilberto, ele costuma usar até essa expressão. Pastor José Wellington, ele costuma, às vezes, usar essa expressão. Que até o ouvido do homem, o homem leva a palavra. Mas do ouvido ao coração, só o Espírito Santo pode levar a palavra. Portanto, irmãos, é necessário que o homem não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Aprendemos na Bíblia, se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus seja louvado. Portanto, Jesus fala-nos aqui sobre essas atitudes injustas, e eu quero lembrar os irmãos que no versículo 39 nós aprendemos que é um ataque, é um intento contra a dignidade do discípulo. Já no versículo de número 40, Jesus está nos mostrando, portanto, a intenção ou intento contra os bens do discípulo, representado aqui
nas posses, representado nas vestes. E nós já estudamos essa questão das vestes dentro da lei. O que é que a Bíblia falava em relação ao vestido e à capa. Nós terminamos isso com os irmãos. E agora, o Senhor Jesus está nos falando sobre a possibilidade de acontecer este ataque ou este intento exatamente contra a liberdade do discípulo de nosso Senhor Jesus. Tanto é que a expressão de nosso Senhor Jesus Cristo é: e se qualquer te obrigar. Já discutimos isso com os irmãos na semana passada, que ninguém admite essa questão de estar fazendo alguma coisa obrigado. Nós entendemos isso com os irmãos, estudamos o pano de fundo, sabemos o porquê dessa aplicação, desta colocação de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso significava dentro deste contexto. Não vamos mais ficar presos a esta situação, mas vamos caminhar para frente. Logo eu quero dizer aos irmãos, ou lembrar os irmãos, que o Senhor Jesus quer nos ensinar que nós não devemos fazer nada forçado, mas voluntariamente. Nós precisamos fazer voluntariamente. Eu fiz algumas colocações. O forçado faz por fazer. O voluntário sempre fará com prazer. Ele fará com o coração. Ele vai esmerar naquilo que ele está fazendo. Tanto é que Jesus diz: se a intenção de alguém é te obrigar uma milha, caminhe com ele 2. Que fique claro para ele que você não fez nada forçado, porque se fosse forçado, você contaria os 999 passos e dizia: este é o último que eu estou dando. Mas Jesus está dizendo que é para você surpreender aquele que no entendimento dele está te obrigando. Jesus está dizendo: caminhe uma milha a mais do que aquilo que ele queria. Que Deus seja louvado. O forçado, irmãos, ele faz para se ver livre. Já o voluntário, ele fará com excelência. E eu disse aos irmãos, e nós sabemos disso, que excelência é alcançar o grau elevado da perfeição. É o que Deus quer mostrar ao seu discípulo. E eu procurei fazer algumas aplicações no que diz respeito à nossa vida cristã, partindo, portanto, para o nosso serviço dentro do reino do Senhor nosso Deus. Sabendo, meus queridos irmãos, que temos que ter sempre o entendimento que é a Cristo que nós servimos. Nós não podemos perder isto de vista de forma nenhuma. Se porventura nós perdermos isto de vista, nós estaremos tendo um grande prejuízo na nossa vida espiritual. Mas que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Quero agora, irmãos, uma vez que falamos sobre isso, nós vamos ver outras coisas mais, mas eu quero agora levar os irmãos ao entendimento, claro, pela palavra do Senhor nosso Deus, que Jesus está nos ensinando os seus discípulos, que eles devem ter atenção, porque é da mesma forma que eles estão nesta situação, outros também poderão estar. E à medida que outros estão nesta caminhada ao lado deles, no entendimento de alguém, como que sendo obrigados a caminhar uma milha, a atenção deles vai voltar para aquele que diz ser discípulo de nosso Senhor Jesus. Exatamente para ver qual é a sua reação, qual é o seu procedimento, como é que ele reage diante desta situação. Irmãos, muitas pessoas, eles não servem ao Senhor Jesus, mas eles querem saber o que é que nosso Senhor Jesus nos ensinou diante de certas situações. Eles têm a curiosidade, eles querem saber o que é que Cristo fala em relação a determinadas coisas. E preste-me atenção, meus amados irmãos, se porventura nós dissermos a alguém, e isto constantemente, com certeza acontece em toda a face da terra, é dizermos a alguém que o posicionamento, o ensinamento de nosso Cristo é exatamente esse, mas o nosso procedimento nesta hora não corresponder com aquilo que nós falamos, que Jesus nos ensina em sua palavra. Portanto, Jesus está deixando claro que haverá outros na mesma situação e outros que não servem ao Senhor como nós servimos. Logo, o meio mais eficaz de atingirmos a tais pessoas com o ensinamento de Jesus, a princípio, poderá não ser a nossa fala, mas poderá ser o nosso proceder, poderá ser as nossas atitudes, poderá ser as nossas ações.
Imagine o servo de nosso Senhor Jesus lamuriando nesta situação, reclamando, xingando. Imagine o servo de nosso Senhor Jesus Cristo numa situação desta, murmurando a todo tempo. Como é, meus amados e queridos, que daremos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo diante desta situação? Portanto, é de se considerar, é preciso pensar sobre isto. É nessas atitudes que nós poderemos mostrar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Logo, meus irmãos, isto só terá valia se de fato isto tiver sido formado na minha vida. Isto se tomou forma na minha vida. Isto vai evidenciar aquilo que está presente dentro de mim, vai manifestar do lado de fora. E o nome de nosso Senhor Jesus Cristo poderá ser glorificado por minhas atitudes. Como cristão, eu devo considerar essas coisas. Eu tenho dito aos irmãos, e nós temos que pensar sobre isso, que por inúmeras vezes as nossas pregações, os nossos ensinamentos, eles não são eficazes exatamente porque o nosso procedimento não confirma aquilo que Jesus Cristo falou. E aquilo que de fato até nós falamos, aquilo que nós procuramos apresentar para as pessoas. Porque veja bem, irmãos, veja bem, quando nós encontramos alguém nesta determinada situação, quando nós encontramos alguém que está dizendo para nós, estou me sentindo forçado, obrigado a esta situação, é fácil mesmo eu olhar para ele e falar, olha, Jesus disse que você deve caminhar 2 milhas com ele. É fácil. Mas outra coisa será se eu estiver junto com ele sendo obrigado nesta situação. Logo, meus queridos irmãos, a grande questão aqui é, eu sei o que Jesus mandou fazer. Agora, a grande verdade é, eu estou disposto a fazer o que Jesus mandou fazer. E eu gostaria que os irmãos entendessem que isto não vai soar muito bem e também não vai ser algo muito agradável a princípio, exatamente porque o nosso entendimento é que está ferindo a nossa liberdade. É alguém que nos força, é alguém que nos constrange, é alguém que está nos levando a uma posição um tanto quanto complicada. Mas este é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se cada discípulo de nosso Senhor Jesus pensasse nos seus ensinamentos, deixasse esses ensinamentos tomar forma dentro da sua vida e proceder exatamente como Cristo quer que nós venhamos proceder, de repente, irmãos, as palavras que nós pregamos, os ensinamentos que nós ministramos, poderiam ter mais efeito. Olhe para cá, por favor. Eu não estou falando para você, não. Eu estou falando para o ímpio, porque você sabe que no meio da igreja existem essas situações complicadas. Olhe para cá. Jesus não vai desculpar nenhum dos senhores que estão aqui nesta noite, se chegar para ele e falar assim, olha, Senhor, eu tive muita complicação na minha vida espiritual, porque eu vi uns 3 irmãos tortos no meio da igreja. E ele vai falar, e onde é que eu te mandei na Bíblia olhar para alguém que é torto? Olha para cá, você está aqui dentro? Onde é que eu te mandei olhar para alguém torto dentro da minha casa? Eu mandei você olhar para mim. É assim que a Bíblia diz ou não? Olha aqui em Lucas, logo à frente, olha depois do capítulo 17, Jesus falando assim, é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier, mas olha por ti mesmo. Jesus está dizendo, cuide da sua vida, cuide do seu viver. Tem um tanto de gente com desculpa esfarrapada, que não vai para frente, que não caminha e desculpando em cima dos outros. Isso é um fracasso, isso é uma miséria. Nenhum de nós, irmãos, vamos desculpar isso diante de Deus. Eu estou falando para o ímpio, para quem está lá fora. Você está me entendendo? É para aquelas pessoas que vê-nos vir para a igreja todos os dias, com a Bíblia debaixo do braço. Mas eles percebem que o que é ensinado, nós não correspondemos com o que é ensinado. Eles terão esta dificuldade. Agora você que está aqui, você tem que estar preso a Cristo. Você precisa estar apegado a Cristo. A sua aliança, ela é com Cristo. Aquelas pessoas que estão tortas aqui dentro, Deus poderá sará-las. Agora, aquelas pessoas que não têm temor ao Senhor nosso Deus, eles terão que acertar com o Senhor, mas não vai desembocar atrás de quem já desembocou, não, pelo amor de Deus. Olha para Jesus Cristo.
permaneça firme nos santos ensinamentos de nosso Senhor. Lá no capítulo 6 de Gálatas, Paulo usa a mesma expressão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz para os irmãos: se vocês pegarem algum irmão em alguma ofensa, os que são espirituais, ele nem pede para outras pessoas se meter nessa questão. Os que são espirituais, encaminhe o tal e olhe por ti mesmo, disse Paulo. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que se todo crente na igreja cuidasse da vida dele, a gente tinha o mesmo problema. Eu vejo, olha para cá, eu estou falando do nosso meio, pessoas problemáticas olhando para a vida dos outros. Pessoas que estão engolindo camelo, estão vendo o mosquito na vida dos outros. Engole camelo e está dizendo: o fulano está engolindo mosquito. Se você olhasse mais para a sua vida, se nós olhássemos mais para nós mesmos, as coisas funcionavam melhor. Não tenha dúvida, não resta dúvida em relação a isso. Mas o ímpio, aquele que está lá fora, ele terá dificuldade com essa situação. Agora, de você espera que você esteja preso a Cristo. Jesus nunca vai aprovar atitudes erradas da nossa parte. Ele sempre nos dará a oportunidade de corrigirmos a nossa situação. Mas olhe para cá, ninguém brinque com as coisas de Deus. Ninguém brinque, mas não se descuide, porque o próximo pode ser você. Não se descuide, porque a próxima pessoa pode ser você. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Nestas horas, então, nós precisamos mostrar a Cristo. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos, isso tem que evidenciar em nossas atitudes neste momento. Que Deus seja para sempre louvado. Bendito é o santo nome do Senhor. Bom, deixa eu caminhar um pouquinho mais, senão nós não chegaremos onde precisamos chegar. Jesus quer ensinar-nos. Isto nós precisamos, irmãos, guardar nosso coração. Jesus quer nos ensinar que o seu discípulo, ele quer levar o ser humano a esse entendimento, aquele que lhe serve. O seu discípulo, ele precisa deixar, por um certo momento, de servir a si mesmo e servir a outro. Esse é outro desafio que nós experimentamos sempre. E nós temos dificuldade para encará-lo. Cristo quer que você, que eu, que nós deixamos de servir a nós mesmos por um certo momento e passemos a servir a outro que precisa do nosso serviço, que precisa do nosso trabalho. Olhe para cá, por favor, irmãos. Parece que o assunto não tem nada a ver, mas olha, períodos, eu insisto nisso, já falei por diversas vezes, períodos de oração, que a gente ora por alguém, nós estamos servindo a Deus em primeiro lugar, servindo ao reino de Deus, mas estamos por um momento servindo alguém. Quando nós tomamos uma pessoa por determinado momento, para apresentá-lo ao Senhor, para orar por sua vida. Olhe para cá, irmãos, certos aspectos é levar a sua carga. É colocar o nosso ombro debaixo daquela carga que para ele está pesada. E olhe lá em Gálatas, no capítulo 6, a seguir o versículo 1, Paulo vem falar sobre isso, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E ninguém deve levar, irmãos, com entendimento de que é obrigado nesta questão. Jesus está nos ensinando, a disposição do discípulo deve ser para 2 milhas. Olhe para cá, porque fora pedido ou fora exigido 1 milha, Jesus está dizendo, dobre aquilo que foi exigido. Tenha disposição para fazer o dobro. Quando Jesus quer nos ensinar a deixar de servir a nós mesmos, sabe, irmãos, o porquê que às vezes as pessoas, até na oração, eles não têm palavra de oração, e eles dizem até que, como é que ora 1 hora? Como é que ora 2 horas? Ué, vai indo, eu vou ficar repetindo palavra, quando oração não é repetição de palavra, oração é falar com Deus, é comunicar com Ele. Não é isso? Reza que é repetir palavra. Então veja lá,
Qual que é a questão? É porque sempre, irmãos, sempre, na grande maioria, nós ficamos em torno de nós mesmos. Nós vivemos em torno de nós mesmos. Você já parou para pensar sobre a obra de Deus sobre toda a face da terra? Como cristãos, uma igreja organizada, nós fazemos parte da IEA de MRE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna. Mas Pedro diz que nós temos irmãos espalhados no mundo, em toda a face da terra. E como cristãos, irmãos, nós oramos por eles. Nós apresentamos os da China, da Austrália. Nós apresentamos os irmãos da Ásia, das Américas. Nós apresentamos os que estão na janela 1040. Os que a igreja perseguida, que às vezes nós não temos tanto conhecimento, mas que a cada dia, irmãos nossos têm sofrido, têm morrido, por causa, tem saído dessa terra ou perdido a sua vida aqui, por causa de sua convicção em relação a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas eu quero fazer um desafio, não é para você me responder não, para você ver se essa não é a grande verdade, se você não passa quase o tempo todo, uma grande maioria, orando em volta do seu umbigo, em relação àquilo que está ao seu redor. Nós, irmãos, habituamos ao local que nós estamos, certo? Inclusive, a gente vê as dificuldades aqui só de Portugal. Será que nós oramos, por exemplo, para a Europa? Tem país, espiritualmente falando, muito pior do que Portugal. Espiritualmente falando. Muito pior do que essa nação. E é assim ou não é? Nós oramos pelo nosso local. É possível que a gente ore agora pela França, porque temos igreja lá. Não é? Que nós oramos agora pela Suíça, porque temos igreja lá. E nós oramos por Guiné-Bissau, porque temos igreja lá. E outros países da África, por exemplo. Você está me entendendo, meu querido irmão? Nós vivemos em torno de nós mesmos. Quantos de nós, que inclusive paramos de orar pela nação brasileira? Sabe por quê? Porque nós estamos longe de lá. Isso vai indicar uma coisa: se for embora daqui, vão deixar de orar Portugal. Você está me entendendo? Quando estiver lá, firmou os seus pés lá, vai orar para o que está em volta. Vai esquecer a nação portuguesa. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos entender que Jesus quer levar-nos ao entendimento que por vezes nós precisamos deixar de servir a nós mesmos, aos nossos interesses. Isto parecia, irmão, ser injusto. Alguém ser obrigado a caminhar uma milha automaticamente. Se ele estivesse fazendo um serviço, ele teria que parar ele pela metade. Ele teria que deixar algo por fazer para levar a carga de alguém a determinado lugar. Veja se porventura isso não acontece com a gente de quando em vez. Eu quero entender que por algumas vezes já aconteceu com você, de alguém, por exemplo, determinada situação, que você teve que orar naquele momento por ele. Você teve que entrar na presença de Deus naquela hora por aquela pessoa. Eu me lembro de uma determinada situação que aconteceu estando nós já aqui, e aconteceu com alguém fora daqui, mas que o pastor de tal pessoa estava aqui, inclusive na minha casa. Eu não quero dar muitos detalhes, mas foi uma situação complicada. Nós fizemos umas 3 orações, e o negócio não resolveu não. E eu vi o pastor inquieto, e é claro, pois era dele a pessoa, quando digo dele, era do ministério que ele presidia, e eu vi praticamente o desespero, a inquietude do coração dele, até que em determinado momento, a gente conversando, até tentando distrair ele não conseguia. Ele falou assim: pastor, por favor, vamos fazer mais uma oração? Eu falei: vamos. E nós levantamos a Deus, parece que foi a 4ª oração. E naquela oração, naquele momento, eu vi aquele pastor orar com toda a alma. A forma como ele falou com Deus, quase que eu mais ouvi ele falar do que orar, só concordando com ele em oração. Vocês acreditam, irmão? Foi questão de 40 minutos depois, o telefone tocou e o negócio foi resolvido para a glória do nome do Senhor. Cerca de 40 minutos depois, aquilo que já tinha, como devo dizer, batido o martelo em cima, diz: é assim,
Foi desfeito. Portanto, meus queridos irmãos, por vezes é preciso, Jesus quer que a gente entenda que aquilo que nós estamos fazendo tem que deixar de ser feito. A gente tem que parar algumas coisas em determinados momentos para servirmos a outros. Isso vai indicar uma coisa que Cristo espera encontrar em cada um de seus servidores: disposição para servir. A vida do cristão, do servo de Deus, daquele que está dentro do seu reino, ele precisa conceber isso. Nossa vida, irmãos, em certo sentido, gira em torno disso. Eu sou servo dentro do reino do Senhor nosso Deus. E é sabido por todos nós, isso é coisa básica, que o servo, ele perde, portanto, em certos aspectos, a sua vontade própria. A vontade dele vem depois da de outro. Ele é um subalterno. Ele recebe, portanto, ordens. Ele recebe direção. Livre, mas está preso a algo ao mesmo tempo. Preso a algo, mas livre ao mesmo tempo. Deus seja para sempre louvado. Eu queria, portanto, irmãos, começar a meditar com os irmãos algumas coisas em relação a isto aqui, a partir deste momento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no livro do Gênesis, por favor, capítulo de número 37. Gênesis 37. Amém? Nós vamos observar alguns versículos no capítulo de número 37. Os irmãos já sabem, claro, que nós vamos falar sobre a vida de José. Mas eu quero mostrar aos irmãos dois exemplos dentro da Bíblia, atenção a isto, que são similares, ou seja, são parecidos. Há, irmãos, aqui uma ligação dentro daquilo que eu quero extrair para passar para os irmãos. E o interessante, meus queridos irmãos, é que nós vamos ver a disposição de José. Eu quero transferir isso para os nossos dias, aplicar dentro do reino do Senhor nosso Deus. Eu quero, portanto, levar os irmãos ao entendimento que, por vezes, servindo a Deus, ou servindo, poderá acontecer coisas que aparentemente, por servir, vamos guardar isso, por servir, foi um prejuízo na vida do servidor. Mas nós vamos ver como que Deus faz isto encaixar-se, como que Deus faz isto mudar no final. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós não vemos Deus trabalhando. Nós temos a consciência que Deus está trabalhando, mas a gente não vê Deus trabalhando. A gente não consegue ver o Senhor nosso Deus trabalhando. E Jesus Cristo diz no Novo Testamento: eu trabalho porque o meu Pai trabalha até agora. Olhe para cá, por favor. Nós precisamos, portanto, ter o entendimento que mesmo servindo ao Senhor nosso Deus, haverá momentos que aparentemente o servidor está sendo prejudicado. Se nós formos olhar pelos olhos naturais, diríamos logo: era melhor não ter servido, era melhor não ter entrado nesta situação. Será? Vamos esperar o tempo passar, vamos ver as coisas correr. Para nós entendermos isso aqui, na vida de José passou-se um bom tempo, mas a Bíblia vai nos mostrar o que Deus fez em sua vida. Porém, eu quero extrair com os irmãos só esses princípios aqui. Portanto, irmãos, a primeira coisa que eu disse aos irmãos, Deus espera ver na minha vida, na sua vida, é a disposição para servir. Capítulo 37 de Gênesis, versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Os irmãos encontraram? Então, vou ler, os irmãos me acompanhem na sua Bíblia. Ou os irmãos leiam todos, por favor.
Irmãos, leia o 18, por favor. Irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para nós pensarmos um pouco é que parece que Jacó e José, eles desfrutam daquilo que Cristo fala no Novo Testamento, que é a simplicidade da pomba, mas parece que eles não têm prudência da serpente. Algo que Jesus ensina no Novo Testamento. Porque Jacó sabia, eu não quero discutir isso, eu quero só levar os irmãos o entendimento para o que eu quero falar, porque Jacó sabia do problema que havia entre os irmãos de José e José, ou entre José e os irmãos. Não é que José era o encrenqueiro, e também não é que José era aquele que gostava de ser o filho do papai. Olhe para cá, é que José, nós vamos ver isso na palavra de Deus, ele era servil, ou seja, ele tinha prazer em servir, e Deus agradava disso. Deus agrada disso. Deus tem prazer na vida daquele que é servil, daquele que é trabalhador. Aqui, irmãos, o servil não é o bajulador, mas é aquele que é submisso a outro, que tem disposição para fazer. E olhe bem, irmãos, é destacado na vida de José, dentro desse texto, o que é fazer algo com excelência. Buscar, portanto, o grau elevado da perfeição. Eu quero lembrar os irmãos do que citei na semana passada. Não fazer a base do desenrasque. Não fazer por fazer. Não fazer para ficar livre. Mas fazer com prazer. O servil é aquele que entende assim: foi-me confiada uma tarefa que podia ter sido confiada a outra pessoa. O servil vai entender: eu fui escolhido para isso. Se você não for servil, você vai dizer: estão me explorando. Não acha outro bobo? Eu sou bobo. Então aí aproveitando de mim. O servil não. O servil entende. Colocaram algo na minha mão, me escolheram para fazer. Atenção, irmão. Nós vamos observar já a princípio, porque não temos muito tempo, que aquilo que dentro do servir, do trabalhar, aquilo que pode ser, aos olhos humanos, aquilo que parece ser uma tragédia, Deus pode transformar numa vitória muito grande. Deus pode fazer uma obra extraordinária. Você, como eu, sabe que para Deus executar o plano na vida de José, colocá-lo no trono, os irmãos de José não precisavam necessariamente fazer o que fez com José. Agora, também não é porque alguém tenta interferir num plano de Deus que está correndo naturalmente, que vai frustrar os planos de Deus. Jó diz que os planos dele não podem ser frustrados. Olhe para cá, por favor. Eu preciso entender que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Agora, eu não vejo com os olhos naturais Deus trabalhar. Mas isto não significa que Ele está alheio. Isto não significa que Ele está parado. Isto não significa que Ele não está trabalhando em meu favor. Há um versículo consolador para nós, lá no livro do profeta Isaías. Né? Lá o profeta está dizendo, o capítulo 64, é isso mesmo, né? Desde a antiguidade não se viu, com os ouvidos não ouviu e nem percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. O salmista é claro em dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ficou só aí não, irmãos. Para quem entende o que é que a Bíblia está falando, ele diz: firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Mudou a sua história. Então olhe para cá, por favor. Aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nós encontramos José. Se nós olharmos
de uma forma geral, aparentemente é uma tragédia que acontece. Os irmãos já pararam para pensar, depois que os irmãos de José voltaram, com aquela roupa rasgada, manchada em sangue, e apresentaram a Jacó dizendo, olha, ele foi despedaçado. Ele já não existe mais. O que passou na cabeça de Jacó? Provavelmente, irmãos, como um pai, ele disse, para que eu fui enviar José lá? Para que eu dei a ele uma tarefa para fazer? Dentro do servir, eu preciso entender, aquilo que aparentemente é prejuízo, Deus pode transformar numa grande vitória, por haver disposição no coração do servidor, por haver no coração do servidor o prazer de estar fazendo algo para o Senhor nosso Deus. A primeira coisa que nós vamos encontrar, então, é a disposição de José. Veja o versículo de número 13, a Bíblia dizendo, disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele disse, eis-me aqui. Primeira coisa que Jesus, no Novo Testamento, ele quer mostrar para nós, que ele quer encontrar nas nossas vidas, é essa disposição de sempre falarmos, eis-me aqui. Há quem diga que não há um outro tipo que mais pareça com o nosso Senhor Jesus Cristo, senão a José do Velho Testamento. Exatamente, irmãos, pela disposição para fazer, e fazer bem, fazer com excelência. O moço era ainda, irmãos, um adolescente. E o pai confia-lhe uma tarefa como esta. Sabe de onde que ele sai? A gente precisa pensar sobre isso, porque o versículo 14 vai dizer que ele saiu do vale de Hebrom, com destino a Siquém. Isso era uma viagem perigosa. Isso era cerca de 96 quilômetros. E o interessante é que Jacó estava enviando o José para ir para lá para ver os irmãos, porque Jacó tinha medo da revolta dos moradores de Siquém. Pois os filhos de Jacó fizeram uma barbaridade lá. E agora Jacó tem a preocupação de que algo aconteça, mas ao mesmo tempo ele envia um filho pequeno. Parece que ele está colocando o filho no perigo, na brasa, na fornalha, no espeto. A gente foi olhar para hoje, parece que alguém tinha que acordar Jacó, mas 96 quilômetros para José fazer sozinho. Você sabe que ele não estava acompanhado humanamente por ninguém. Tanto é que se tivesse alguém, teria voltado correndo e falando, Jacó! Embora eles tinham um servo, mas você sabe muito bem que se tivesse algum, teria voltado e falado, Jacó, Jacó. Eles lançaram a mão do seu filho e jogou no buraco, lá na cova, ou na cisterna, na cacimba. José estava sozinho, irmão. E o que me chama a atenção é a disposição. O pai falou, olha, você vai. Ele sabia que ele não era bem querido pelos irmãos dele. Sabia do problema que havia. Você vai e vai procurar saber como vão os teus irmãos e como é que está o rebanho. Eu preciso ter notícia. A Bíblia diz que José disse para o pai, eis-me aqui. Aí, irmãos, me desculpe a colocação, mas como é que o coração de Jacó não ia amar esse filho? Como é que o pai não ia agradar, não ia ter prazer na vida desse filho? O filho está dizendo, eis-me aqui, pai. Não há sequer um questionamento, quem vai comigo? Porque eu tenho que fazer uma caminhada dessa. Pai, o senhor sabe a distância que é, pai? Sei. Há quem diga que era 100 quilômetros, os outros dizem ser 96, então ficamos com cerca, aproximadamente, 96 quilômetros de Hebrom a Siquém. E olha para cá, não tinha os táxis, não. Olha para cá, não tinha estradinha asfaltada para ir de bicicleta, não. Sabe uma viagem como essa, irmãos? Isso era mais de dia. Você está me entendendo? Isso era encontrar a noite nessa caminhada, ter que passar a noite nessa caminhada.
Mas a Bíblia diz que José disse: eis-me aqui. José estava deixando, portanto, de servir a si mesmo, porque uma coisa era estar debaixo da tenda do seu pai, para enfrentar o sol, para enfrentar o frio, para ir ver para o pai como é que estavam os filhos e saber do seu rebanho. Fica uma lição para mim e para você, que Jesus quer mostrar para nós, levando-nos ao entendimento dentro do Novo Testamento, que nós temos que ter essa disposição para servir. Deus quer achar isso na nossa vida. Convictamente eu falo à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus quer achar isso na nossa vida. Aqueles que têm disposição para servir, que dizem: eis-me aqui. Quantas coisas dentro do reino de Deus que a gente tem que implorar para as pessoas fazerem. Eu me lembro, por exemplo, de um exemplo bíblico, irmãos, de Moisés estar já cansado com as mãos levantadas e Josué vencendo, mas quando as mãos de Moisés já estão cansadas e desfalecem, a Bíblia nos indica que os inimigos começam a avançar. Moisés levanta as mãos e Deus vai dando vitória. 2 homens, Arão e Hur. Moisés não pediu não, irmãos. Não falou: não, ei, vocês 2 aí, seus paradinhos. Vocês não desconfiam não? Vocês não estão vendo meu sofrimento aqui não? É o princípio da disposição. Eles olharam para o líder e viram o sofrimento dele. O que eles fizeram? A Bíblia diz que eles vieram procurar uma pedra e colocaram para Moisés sentar. E um pegou no braço direito, outro no esquerdo. E como que dizendo: agora suas mãos não desfalecem mais, Moisés. Se depende disso a vitória, nós vamos vencer. Olhe para cá. O que Jesus, estou falando seguramente, o que Deus quer encontrar nas nossas vidas, essa disposição para servir. Eis-me aqui. É uma tristeza as coisas não funcionar, porque a gente tem que lutar com as pessoas para fazer. A gente tem que convencer as pessoas que Deus está dando ele um privilégio, coisa que ele tinha que ter descobrido quando ele aceitou a Cristo. Ele tinha que ter descoberto quando ele aceitou a Jesus, ou confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não é, irmãos? Será que essas coisas mexem nas nossas entranhas? Servir, servir. Deus quer que nós sirvamos. Isso mexe nas nossas entranhas. O que é que mexe as nossas entranhas, que faz mexer no nosso esqueleto? Devia ser exatamente, irmãos, a consciência que Cristo nos chamou para servir. Para sermos servidores. Para sermos trabalhadores dentro do seu reino. Lá está José, quando o pai lhe encarrega dizendo: eis-me aqui, Deus seja louvado. Mais interessante, irmãos, que nós vamos observar que José podia voltar, atenção a isso, ele podia voltar sem resposta, porque o pai falou que era para ele ir a Siquém. E quando ele chegou a Siquém, os irmãos não estavam lá, a tarefa foi feita. Então o que José podia fazer? Virar as costas, voltar e falou: ó pai, ó, não acho os meninos não. Sumiu os meninos. Desapareceu os moços. Sabe o que José fez? Não pode, ué. Meu pai me confiou uma tarefa, ela tem que ser cumprida, ué. Tem que dar um jeito. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele começou quase que a andar errante. Mas para achar os irmãos. E aí um moço que estava por ali, ao que tudo indica, era dos de Siquém, falou: ei, quem que você procura? Os seus irmãos? É os pastores? Ele falou: é, exatamente ele. O senhor viu para onde foram? Foram para Dotã. Sabe mais quanto quilômetro para frente agora? Ao norte de Siquém? Mais 32. Vai contando aí, 96. Vamos para 96? Mais 32. Nós estamos indo para 128 quilômetros. Você faria isso hoje com o seu carrinho? Você voltava com o seu carrinho e falava: ó, é assim, eu estive lá em Siquém, não achei não, então minha parte está feita. Já fiz o que devia fazer. José falou: eu vou encontrar meus irmãos. Olha para cá, servir com excelência. Eu não vou voltar sem trazer uma resposta para o meu pai,
Porque o meu pai, embora tenha me mandado aqui, mas ele me disse que é para me trazer notícia, para me saber se vai tudo bem com os meus irmãos. Eu tenho que levar a notícia para o meu pai. Quantas tarefas, olha para cá, inacabadas. Quantas tarefas em nossas mãos que são inacabadas, que nós as começamos, mas não as terminamos. E que sequer importamos, irmãos. Estou aplicando isso para dentro do reino agora. Isso é o pastor que me deu para fazer, pai. O pastor é homem. Isso é a igreja que me deu para fazer. Isso é porque não achou outra pessoa. Se achasse. Será que você não está com a tarefa inacabada? Será que você não está com a coisa pelo caminho que você não terminou? Você não concluiu? Que você não fez? E olhe para cá. É bom que nós tenhamos o entendimento que Jesus Cristo diz em Lucas 17. Quando você estiver tudo, ou tiver feito tudo o que foi mandado vocês fazer, considere-vos como servos inúteis, porque só fizeram o que deviam fazer. Jesus está dizendo para nós, vocês deviam fazer mais. Vocês deviam fazer mais. Parece que esse Deus nos trata de uma forma tão áspera, não é? Aí eu paro para pensar, irmãos. Eu paro para pensar. Se Cristo não levasse a sério a obra que ele fez na cruz do Calvário, se ele deixasse aquela tarefa por fazer, o que era de mim e de você hoje? O que era de nós? O que seria de nós no dia de hoje? Olha aqui, irmãos. Se nós não fizermos, Jesus disse que se os seus discípulos não clamassem, até as pedras clamariam. A obra de Deus não ficará por fazer porque alguém não faz, mas preste-me atenção. Se é algo que Deus te confiou, você deve ter disposição para fazer. Nós precisamos ter disposição para fazer. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Mas hoje ou amanhã todos nós compareceremos diante dele. Mas hoje ou amanhã nós vamos estar diante daquele que nos chamou. Nós vamos estar perante ele. Hoje é dia da gente decidir. Hoje é dia de nós refletirmos. Hoje é dia de termos consciência. Se porventura nós não estamos servindo com esta disposição que nós encontramos na vida de José, disposto a servir. Bendito seja para sempre o nome maravilhoso de nosso Senhor. Se nós olharmos, irmãos, eu tenho mais 5 minutos, deixa eu caminhar mais um pouco. Nós vamos observar, eu disse aos irmãos, o que pode ser, o que parece ser uma tragédia, Deus pode transformar numa grande vitória para a glória de seu santo nome. Nós vamos observar, irmãos, que José serve de uma forma tão extraordinária, porém, pelo fato dele ser servil, dele ser esse servidor tão extraordinário, isto ocultou José. Para Jacó, José estava morto. Para os seus irmãos, olhe para cá, por favor. Enquanto não colocaram uma cabeça no lugar, para os seus irmãos, a pedra foi tirada do caminho, porque era mais ou menos assim que eles viam José. José era um obstáculo, José era um problema. Para Jacó, o filho morreu. Então, aquele pensamento, aquela hipótese dos feixes se curvarem, acabou. José está morto, ele foi despedaçado. Há provas evidentes, pois é a veste que o pai dera. E ele está de caminho para o Egito. E é interessante que quando ele chega no Egito, ele é comprado. Ele é vendido, alguém lucra em cima dele. Ele é ocultado, por ser servil, ele foi ocultado. Aquele que serve, ele precisa entender que essa fase está presente na vida dele. Some, desaparece, ninguém tem notícias. Chegará um tempo que parece que todo mundo esqueceu. Mas enquanto isto, Deus está moldando a vida desse moço. Deus está trabalhando a vida desse moço. E a Bíblia vai nos mostrar que estando ele na casa de Potifar, o Senhor era com ele. E Potifar logo percebeu que Deus era com ele.
E aí Potifar colocou tudo na mão dele para servir. Veja bem, se ele não fosse servidor, não tivesse disposição para servir, sabe o que ele ia fazer? O que muitos crentes fazem na empresa hoje. Quase que xinga o patrão, né? O que José queria na casa de Potifar? Ver tudo florescer. O que você deve querer naquela empresa? Sirva a ele, a Deus ou não? Que aquela empresa cresça. Que aquele lar onde você trabalha, irmã, floresça. Que a bênção de Deus esteja lá dentro. Nenhum de nós devemos trabalhar em determinado lugar dizendo, olha, daqui eu só quero o meu salário. Se vire. Quero lá saber, mano. Quero lá saber. Irmãos, enquanto não mudarmos esta mentalidade, nada faremos para o nosso Deus. Nada faremos para o nosso Deus. Continuaremos nessa mesquinhez. Continuaremos nessa mesmice, nessa pequenez nossa. José serve e vai servindo com excelência. O homem chega e confia mais. Ele pega a tarefa. O homem vai dando ele mais trabalho, ele vai acumulando tarefa. E tudo o que ele vai fazendo, a Bíblia diz que Deus vai prosperando na sua mão. A Bíblia diz que Deus prosperava tudo nas mãos de José. Logo, irmãos, eu paro para pensar que José era aquele tipo de crente que na oração dele, estou transferindo para cá hoje, na oração dele, provavelmente ele orava e falava, Senhor, eu quero te agradecer por ter preparado esse lá no Egito para mim morar. Quero te agradecer por ter esse lugar para mim estar. O Senhor me deu um lugar para mim estar. Então abençoe a vida de Potifar. Abençoe a casa de Potifar. Abençoe os campos de Potifar. Abençoe, Senhor, tudo que pertence a esse homem. Faz florescer, faz crescer. Assim como ele desejava que Deus abençoasse a vida do pai Jacó, ele desejava que Deus abençoasse a casa de Potifar. E Deus foi crescendo Potifar. Deus foi abençoando Potifar. Olha aqui, se você não preocupa com a sua firma, com a sua empresa, irmão, vou dizer uma coisa aqui que eu estou arriscando alguém me entender errado. Mas pessoas aqui no nosso meio já tiveram empresa e não oraram uma única vez por onde trabalharam. Preste atenção. O diabo não quer te ver avançar, não. Eu estou arriscando a ser mal entendido. Mas eu creio que pessoas espirituais, eu vou usar o termo melhor assim, vão me entender. O diabo, por vezes, ele levanta contra uma casa porque você trabalha lá dentro. Olha para cá. Por vezes, ele luta contra uma empresa para que não tenha uma porta de emprego para você. Olha para cá, por favor. Você está me entendendo? Muitas pessoas que não olham isso com a seriedade que precisa olhar. O Novo Testamento é tão bem ensinado isto. Devemos servir lá no nosso trabalho, onde nós servimos, como se estivéssemos servindo a Deus. Esse é o nosso entendimento. Fazer a tarefa bem feita. Isso aqui, irmãos, olha para cá. Não é bajular o patrão, não. Isso é seu dever. Tu foi contratado para isso. Tu está sendo pago para isso. Patrão é mal para mim, a patroa é mal para mim. Ou você resolve sair do emprego, que aí é uma decisão sua, ou estando lá, vai honrar o nome de Jesus lá dentro. Se decides ficar, honre o nome de Cristo lá dentro, porque você é livre para decidir. Desse jeito, aqui para mim não dá, eu saio. O problema é seu. Você está me entendendo? Mas decidindo ficar lá, honre o nome de Jesus Cristo lá dentro. Olha para cá. Eu tenho batido em cima dessa questão. Erro de outros não justifica os meus. Porque outros erram, não significa que eu possa errar, porque a porta foi aberta. Agora eu entro atrás e alguém fala, não foi eu que abri a porta não, alguém que abriu e entrei atrás. Isso não justifica. Erro dos outros não me dá direito para errar. Se outros não agem como um cristão, vai agir você. Se outros não são fiéis, vai ser fiel você. Se outros não são sinceros, vai ser sincero você. Se outros não são leais, vai ser leal você.
Mas que coisa difícil que nós vivemos hoje em dia. E os crentes parecem que têm que viver apoiados em cima dos outros. Apoie na Bíblia, apoie nas Escrituras, apoie em Cristo. Apoie na palavra do Senhor nosso Deus. Por vezes é um tanto quanto complicado, mas chega em casa e peça a Deus: Deus, me fala na tua palavra, me dá força pela tua palavra, alimenta-me na tua palavra, para que eu consiga enfrentar os desafios do dia a dia e para que eu não venha desonrar o seu nome, mas para que eu venha glorificar o teu santo nome. Para Deus não é problema nenhum, irmãos, você às vezes se sentir espremido como a laranja lá naquele espremedor. Isso para Deus não é problema. Isso não desonra o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra tão somente a dependência que nós temos dele. Mas atenção, isto não nos dá direito de profanarmos o nome do Senhor, de desonrarmos o nome do Senhor. Cada um de nós precisamos pensar sobre isso. Que Deus seja para sempre louvado. Ali da casa de Potifar, o José vai levado para a prisão. Já pensou, irmãos? A Bíblia diz que Deus abençoou aquela prisão. Deus abençoou uma casa onde tinha vários criminosos. Dá para você entender isso, irmão? Deus faz aquilo florescer. Deus coloca a bênção dele lá dentro. Porque José levava essa questão de servir a sério. Você está me entendendo? O que Deus pode fazer na firma do seu patrão se você levar as coisas a sério? Se você não tiver essa mentalidade que o seu negócio é só os trocos. O que Deus pode fazer nesse país se cada um de nós levarmos as coisas a sério? A sério, como devemos levar? O que é o problema, irmãos? Se nos beneficiar do ponto de vista que nós pensamos que é benefício, maravilha. Se não beneficiar, estou fora. Quero lá saber, irmãos, o que tem de crente com a mentalidade mesquinha não está escrito. É triste esta situação, mas eu espero sinceramente que a palavra de Deus desça no nosso coração. Espero sinceramente que o Espírito de Deus trabalhe as nossas vidas pela aplicação da palavra do Senhor nosso Deus e que algo seja feito para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus abençoa aquela prisão por amor a José, Deus não pode abençoar este país por amor às nossas vidas? Porventura Deus não pode abençoar a empresa onde você está por amor à sua vida? Não é, irmãos? Olha para cá. Ao passo que é percebível que o cristão, às vezes, porque ele está em determinado lugar, o inimigo trabalha contra. Mas não, eu disse isso sábado agora na igreja que estava pregando lá. Não comece a acentuar essas coisas, a fazer isso crescer aos seus próprios olhos. Comece a acentuar o poder de Deus. Porque o diabo trabalha contra a sua vida, mas você tem que entender que Deus trabalha a favor da sua vida. Quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? Quantas pessoas que desistem de trabalho porque, pastor, do jeito que está essa situação, não para em lugar nenhum, não cresce. Fica deslizando igual as pedras cheias de lodo. José cresceu na casa de Potifar. José cresceu na prisão. E da prisão ele saiu para ir para o trono. Você está entendendo, irmão? Ocultado, cerca de 13 anos, ou mais ficou ocultado. Mas, você é servidor, o serviço parece que ocultou ele. Eu estou usando essa linguagem porque se ele não quiser servir, diria para o pai, não vou, pai. Ia ter outro meio para ele chegar lá, mas Deus já contava com aquele coração servidor em sua presciência. Olha para cá. Quer ser sincero, irmão? Deus quer pessoas para trabalhar mesmo na obra. Deus não quer pessoas para ter cargo, não. Ele quer para trabalhar. Olha para cá. Deus não quer pessoa para ter nome dentro de igreja, não. Ele quer para trabalhar, para ter serviço. Para aparecer resultado, para ver soma no final. Você está me entendendo, irmão? Quantas pessoas que servem sem ter título? Quantas pessoas que servem sem estar em determinadas posições, mas servem? Nós precisamos
conceber isto, precisamos ver isto, precisamos analisar isso. Que Deus ajude a minha vida, que Deus ajude a sua vida, que Deus ajude a nossa vida. Ao passo, meu querido irmão, eu quero terminar esse assunto, ao passo que José, mas não dá mais tempo. Se coloque de pé. Ao passo que José é escondido, mas a Bíblia mostra exemplo de outro, que o serviço dele, já logo, foi mostrando ele. Deus seja louvado. Portanto, pode acontecer.